Resultado primário, resultado nominal. O assunto que deixa muita gente de cabelo em pé. E daí depois tem cima da linha, abaixo da linha. Afinal de contas, que linha é essa? Então, o que que acaba acontecendo? Eu, Trione Mendes, vou explicar hoje uma maneira que você vai realmente entender o que é o resultado primário, cima da linha, abaixo da linha. Vou te mostrar onde está essa famosa linha, que não é da contabilidade, é lá da economia, mas que nós contadores temos que utilizarmos ela aqui. Ponto importante. Resultado primário, resultado nominal, eles têm a ver com o quê? Eles buscam um equilíbrio da dívida. Eu tenho uma dívida sustentável, eu tenho uma dívida equilibrada. Então, todos os conceitos eles acabam sempre se voltando para a dívida. Porém, vamos dar uma analisada primeiro. O que que é essa tal linha que eles falam? Resultado acima da linha, resultado abaixo da linha. Então, vamos fazer o seguinte, pessoal. Tá? Lá na professora da quarta série, ela ensinou a gente a fazer várias contas. Tá? Uma das contas que ela ensinava a gente a fazer, ela ensinava lá 10 mais 2 igual 12. Beleza? É uma conta que eu tenho aqui. Ela levou um tempo para ensinar a gente a fazer essa conta deste formato. Geralmente ela fazia a conta de outro jeito. Ela fazia, inicialmente, 10 mais 2 igual a 12. E ela ensinava a fazer outras contas, tipo 8 menos 5 igual a 3. Tá, mas Drione, por que que você está me ensinando, revoltando uma coisa que eu aprendi lá na quarta série? Porque a gente aprendeu onde é que é a linha lá na quarta série. A linha é essa aqui, ó. Essa é a bendita linha que todo mundo fala do resultado primário acima da linha e abaixo da linha. É quando eu calculo um valor ou acima da linha, você veja que aqui está para cima, ou então eu calculo um valor para baixo. Isso aqui, mas como assim para baixo? Não entendi ainda. Ok, vou fazer o seguinte, vou avançar um pouquinho aqui, tá? Vou dizer o seguinte, tá? Eu tenho receitas e eu tenho despesas, tá? Eu vou ter o meu resultado. Então, digamos que eu tenho aqui uma receita, deixa eu mudar a cor aqui, uma receita de 10 e uma despesa de 3. Quanto que eu tive? 7. 10 menos 3, 7. Receita menos despesa. Perfeito. Eu sei que o resultado deu 7. Afinal de contas, 10 menos 3 é 7. Aí alguém pode estar dizendo, tá, Adriano, isso aqui é uma conta fácil. Você está fazendo com uma aritmética básica. Lá eu trato com milhões, bilhões. Se eu for na União, eu trato com trilhões. Gente, a conta é a mesma. O resultado, a lógica é a mesma. Só vai mudar, eventualmente, os valores que tu vai discutir. Agora, como que eu vou tratar um valor abaixo da linha? Tá? Digamos que no mês seguinte eu analisei esse cenário aqui e deu 6. Aí você pode perguntar, tá, mas como que deu 6? Eu sei que deu 6. Eu analisei aqui o saldo final, antes era 7, agora deu 6. O que que significa? Que daqui para cá mudou 1. Tive aqui menos 1 de alteração. Eu sei que o meu resultado primário abaixo da linha é menos 1. Na verdade, aqui é o resultado nominal. Tá? Agora, tá, mas o que entrou de receita e o que entrou de despesa? Não sei. A resposta é essa, não sei. Eu estou olhando somente abaixo da linha. Se eu estivesse olhando acima da linha, e é por isso que a gente às vezes tem tanta dificuldade para entender o abaixo da linha, porque a gente primeiro tenta buscar o valor acima da linha e depois fica perdido com abaixo da linha. O que que acontece? Se eu olhar acima da linha, tem tem 1 milhão de possibilidades, 1 bilhão de possibilidades pode ter acontecido. Pode ser que, tá? Agora vamos extrapolar agora possibilidades. Pode ser que tenha corrido isso aqui, ó. Zero de receita,
um de despesa, tá? Pode ser, vou apagar aqui, pode ser que tenha acontecido o seguinte: entrou 10 de receita e saiu 11 de despesa. Ainda ia continuar, tá? No resultado final aqui, tá? Porque eu tenho que analisar contexto histórico. Alguém pode estar dizendo, tá, Adriano, mas 10 menos 6 não dá, 10 menos 11 não dá 6. Porém, eu tenho que puxar esse valor aqui, ó. O meu valor sai desse aqui, ó. Então, o que acontece? Esse aqui, quanto sobrou, digamos que tenho uma conta do banco, eu só olhei o extrato. No final do mês tinha 7, no final desse mês tinha 6. Aí eu tenho que entrar tudo que entrou, tudo que saiu. Beleza, tá. Então quer dizer que entrou 10 e saiu 11? Não, eu já dei duas possibilidades aqui. Poderia ter entrado, gente, tá? Vou apagar aqui. Poderia ter entrado, gente, qualquer valor aqui, tá? Eu sei que no final, digamos que tenha entrado 10 mil reais e saiu 10.001. E claro, isso aqui eu poderia trabalhar com valores aqui, qualquer valor aqui seria possível, tá? Então, esta que é a dinâmica, tá, do resultado primário e nominal, tá? Acima e abaixo da linha. Então, nós já vimos aqui qual que é a nossa linha. A nossa linha é esta aqui, ó. E eu estou olhando somente os dados abaixo da linha. Ok, tá? Mas como que eu trato isso, tá? Dentro de uma dinâmica de olhar também todos os conceitos, porque é simplesmente isso olhar o resultado primário e nominal? Não, pessoal, não é somente isso, tá? Eu tenho outros aspectos para observar. Entre esses outros aspectos, o aspecto que eu tenho que tomar cuidado é os conceitos, conceito de dívida consolidada e dívida consolidada líquida. Então, vamos dar uma olhada nesses conceitos. Dívida consolidada. O que que vem a ser a dívida consolidada? A dívida consolidada é minhas obrigações financeiras com mais de 12 meses, tá? Somo também as operações de crédito com menos de 12 meses que a Receita constou no orçamento, são as chamadas AR, tá? Antecipação de receita orçamentária, que na prática, hoje no dia a dia, não ocorrem mais. Os precatórios vencidos e não pagos, ou seja, aquele precatório que chegou o vencimento dele e não foi pago, ele vai ser dívida consolidada. E lá, no caso da União, a emissão de títulos pelo Banco Central, coisa que também atualmente não ocorre mais. Tá? Mas este é o conceito de dívida consolidada. Porém, uma coisa que nós temos que nos preocupar, tá? Digamos que eu, Dreone Mendes, aqui da página O Contador Público, diga para vocês tem assim, ó, eu tenho uma dívida de 10 mil reais. Essa é uma dívida preocupante que eu tenho que ter? Não sei qual que é a renda do Dreone, não sei qual que é a renda. Daqui a pouco eu posso dizer assim, você tem uma dívida de 10 mil reais. Você pode até se preocupar, não, 10 mil reais para mim é bastante. Daqui a pouco, se eu for falar lá com o Elon Musk, 10 mil para ele não é nada. Então, o que acontece? Eu tenho que verificar esta dívida com outros fatores para saber se essa é uma dívida, ela está, em que nível que ela está. Então, por isso existe o conceito de dívida consolidada líquida, que eu vou pegar o quê? Eu vou pegar esta dívida que eu já calculei, né, anteriormente e vou apurar o seguinte, tá? Eu vou diminuir dela um valor. E esse valor, já estou mostrando aqui em chaves, né? Minha professora lá da quarta série, além de me ensinar o que era acima da linha, abaixo da linha, apesar que só fui descobrir isso vários anos depois, tá? Ela também me ensinou, ó, que está em chaves, está em parênteses, você resolve primeiro. O que está em parênteses? Eu tenho que pegar minha disponibilidade de caixa, né? Quanto de dinheiro eu tenho e tirar o resto a pagar processados, tá? E ainda tem que tirar os demais haveres financeiros, tá? Então eu vou pegar o quê? A minha dívida, diminuir a minha disponibilidade de caixa menos o meu resto a pagar processados menos os meus demais haveres financeiros, ou seja, eu vou comparar então a minha dívida com o meu dinheiro que eu tenho
disponível. E nesse cenário, alguns se perguntam, tá? O que é esse demais haveres financeiros? A legislação não diz o que é demais haveres financeiros, também não diz a resolução do Senado. Então, é um conceito que aqui está atribuído lá no Manual de Demonstrativos Fiscais, que diz o seguinte, né? São aqueles valores líquidos e certos que a entidade, que o ente, que o município, que o Estado, que a União possui a receber, tá? Deduzidos, né, de valores de ajustes para perdas. Tá? E outra dúvida que surge às vezes, tá? A dívida consolidada líquida pode ser negativa? E a resposta é sim. De uma maneira grosseira, tá? Significa o seguinte: que se eu pagasse, né, se eu ente pagasse todas as minhas dívidas, ainda ia sobrar esse valor em caixa. Então, digamos, eu tenho lá 1 milhão em caixa, beleza. E eu tenho 2 milhões em caixa. Perdão, 2 milhões de dívida e 1 milhão em caixa. Opa, se eu fosse lá e pagasse toda a minha dívida, com todo o dinheiro que eu tenho, ainda ia me sobrar 1 milhão de dívida para pagar. Ok, minha dívida ainda ia ser positiva. Ok, agora, imagine que eu tenho lá o mesmo 1 milhão em caixa, mas a minha dívida seja só 100 mil reais. 100 mil reais menos 1 milhão, 900 mil negativo. Então, veja, neste caso, a minha dívida a minha dívida líquida seria menos 900 mil. De uma maneira grosseira, eu paguei toda a minha dívida e ainda sobrou 900 mil. Eu sei que existem fontes de recurso, tá? Sei que existem outros parâmetros a serem analisados, mas o conceito de dívida consolidada líquida é este, tá? E tá, Adrione, você mostrou para nós ali a apuração acima da linha, a apuração abaixo da linha, mas é só isso? Não, gente, eu tenho que analisar, né? Quando eu mostrei receitas e despesas para vocês, eu tenho que analisar, opa, aquelas receitas e despesas que impactam na dívida, eu não posso considerar. Então, para eu apurar o meu resultado primário acima da linha, eu vou pegar todas as minhas receitas, tá? E todas as minhas despesas. Porém, desse total, eu vou diminuir algumas. Lá dentro das receitas primárias, eu vou tirar a receita de operação de crédito. Porque a receita de operação de crédito é o quê? Eu estou aumentando a minha dívida. Então não faz sentido eu colocar ali. Vou tirar também a receita de alienações e privatizações. Porém, um cuidado. Somente aquelas alienações, né, que eu realmente estou privatizando, digamos, uma parte do meu ente público. Aquela alienação periódica, digamos, gente, todo município, todo estado tem todo ano um leilão lá que tem um monte de quinquilharia para ser vendido, às vezes um valor muito baixo. Isso não vai entrar aqui nesta dedução, tá? É aquela, digamos, que já é uma alienação de quase que usual. Todo ano tem, daí tu investe em despesa de capital. Digamos, se vocês tivessem aqui, vamos por a União. A União vendeu o Correio, né? O Correio é uma empresa pública, né? E ele resolveu vender o Correio, né? Já trabalhei lá também no Correio. Ok, aí ela vai entrar aqui nesse conceito. E receitas de aplicações financeiras também são deduzidas. Por que são deduzidos? Porque está lá na resolução do Senado. Mas por que está essa dedução? A ideia por trás de deduzir isso aqui é que se eu deixar o dinheiro parado, eu não estou me esforçando para pagar a dívida. Olha só, se eu estou correndo atrás de receita, receita de serviço, receita tributária, eu estou o quê? Estou me esforçando para juntar dinheiro para pagar essa dívida. Agora, eu deixar o dinheiro parado, eu não estou me esforçando. Então, esse que é o conceito, né, aqui delimitado. Já nas despesas, eu pego o total da despesa e vou tirar o quê? Vou tirar as despesas com juros, relação com dívida, despesas com amortização de dívida novamente, então tudo que for 32, tudo que for 46, tá? E vou tirar despesas com a concessão de empréstimos com retorno garantido ou então as despesas com aquisição de títulos. Por que que eu vou tirar isso?
Porque olha só, eu não falei lá dos demais haveres financeiros, isso aqui vai ser um demais haveres financeiros. Então, eu eventualmente eu vou fazer um empréstimo com concessão, né? Vou dar um empréstimo com retorno garantido. Eu vou ter o quê? Isso vai me impactar lá no meu dívida consolidada ali, porque vai ser um crédito a receber. Então, se vai impactar lá, eu tiro aqui, tá? E outro aspecto importante, apenas a despesa paga, tá? Digamos que você tem uma dívida, tá? Digamos que você esteja lá, a tua vida pessoal, tá? Digamos que você tem um valor lá e você resolve ir lá e dizer para o teu gerente de banco e dizer assim, ó, eu estou fazendo meu planejamento financeiro pro próximo ano aqui, ó, e já reservei o dinheiro, né, uma dotação aqui, digamos que eu pagar o banco, o valor que eu devo para o ano que vem. Olha, o gerente pode até ficar um pouco mais tranquilo, mas a tua dívida continua a mesma. Passa um tempo, você vai lá e diz o seguinte, ó, eu empenhei aqui, já reservei o dinheiro aqui, já está reservado aqui, tá? É, e a gente vai até achar estranho você estar falando isso, mas tua dívida continua a mesma. Tua dívida continua a mesma, tá? Então, o que que acaba acontecendo? O que que vai realmente mudar quando você pagar esta dívida? Quando você efetivamente pagar essa dívida. E olha só, vamos relembrar, tá, alguns outros aspectos aqui. Se eu falo de dívida, se eu falo de pagamentos, eu tenho aqueles empenhos que eu pago dentro do ano, paguei, né? Empenhei, liquidei, paguei dentro do ano. Ok, tenho, beleza. Eu tenho também restos a pagar processados, que eu pago. É dinheiro que sai. Então, é outro que eu tenho que considerar. E eu tenho também restos a pagar não processados. Então, olha só, esse também. Tudo isso eu estou pagando, pagando. Por que que eu tenho que observar o pagando? Dois aspectos. Dois aspectos. Aspecto um, essa historinha que eu acabei de contar. O único estágio que realmente impacta a dívida é pagamento. Então, não adianta eu ter a dotação, não adianta eu empenhar, não adianta eu liquidar. Se eu não pagar, não vai mudar a minha dívida. Tá? Outro aspecto muito importante que você tem que tomar cuidado. Falei lá quando eu falei da dívida consolidada líquida, que ele pega a minha disponibilidade de caixa. Então, olha só, o que que diminui o meu dinheiro no banco? Diminui o meu dinheiro no banco se eu faço o pagamento. Opa, novamente mais uma ligação no pagamento. E é só o pagamento do ano? Não, o pagamento de restos a pagar eu também levo em consideração. Então, gente, lembre-se sempre, quando você fala de dívida, você está falando de dívida paga, despesa paga. Não importa se é empenho do ano, se é resto a pagar de outro ano, é pago. Pagou, considera. Tá? E daí, ainda dentro do acima da linha, eu tenho que pegar o quê? Esse resultado nominal que foi o que eu acabei, que eu vou calcular agora, eu vou pegar o quê? O resultado primário que foi o que eu acabei de calcular, peguei todas as receitas, peguei todas as despesas, diminuí tudo, tirei eventualmente receita de privatização, receita de aplicação financeira, tirei o valor de pagamento de juros, né? Tirei a amortização de dívida, ok. Vou somar isso com o quê? Com a variação de juros nominais. Tá? Então, o que que acaba acontecendo? Eu vou pegar juros ativos e juros passivos e vou trazer aqui um conceito patrimonial. Por que que eu vou trazer um conceito patrimonial? Porque nem tudo eu lanço como receita, nem tudo eu lanço como despesa orçamentária. Trônio, não estou te entendendo. Imagine o seguinte: eu falei de receita, né? Eu falei na parte de empréstimos de retorno garantido. Eu fui lá e fiz um município, tem um programa habitacional, vocês vão pagar tanto por mês,
tá? Um valor provavelmente subsidiado. Valores, os mutuários, as pessoas que vão pagar suas casas, vão lá pagar esse valor todo mês. Esse, esse valor é corrigido mês a mês. Então, olha só, o valor que eu tenho de crédito a receber está aumentando todo mês. Porém, eu lanço a receita disso? Não. Eu lanço o VPA, lanço lá no meu ativo. Beleza. Não tenho receita disso. Já de outro lado, tenho lá valores, tá, que eu estou lá, por exemplo, estou numa dívida. Eu tenho lá. E essa dívida, por exemplo, é atrelada ao dólar, atrelada ao euro, atrelada a uma moeda estrangeira. O dólar, o euro subiu. Eu vou lá correndo fazer um empenho? Não, eu só vou tratar no meu passivo. Olha, teve essa alteração aqui. Ou ele é atualizado com uma taxa, sei lá, a taxa Selic. E eu vou lá e vou atualizando esse valor mês a mês. Tá? Isso eu vou fazendo um empenho? Não, eu simplesmente vou tratando isso no patrimônio. Tá? Então, o que acaba acontecendo? Por isso que eu trago os valores, os conceitos patrimoniais para a apuração do resultado nominal acima da linha. Tá? Vocês têm que buscar aqui os resultados, conceitos patrimoniais. Tá? Ah, Adrione, mas se eu for lá e pegar, eu estava olhando a minha linha de juros ativos, ela é igual ao valor de remunerações. Significa que sempre é igual? Não, significa que no teu caso, o valor está sendo igual. Mas não significa que no município vizinho, no estado vizinho, esse valor seja igual, tá? Então, vocês têm que buscar sempre aqui, dentro da variação de juros nominais, os valores patrimoniais, tá? E, gente, vamos daqui a pouco, para quem ainda não entendeu, eu sei que vocês podem ver, rever, pausar, pode fazer questionamento aqui nos comentários dessa aula, mas daqui a pouco não ficou muito claro, vamos ver mais um exemplo, tá? De como esse conceito de acima da linha e abaixo da linha ocorre, tá? Vamos ver, pegar um exemplo de uma família. Uma família no dia primeiro de um mês, tá? Mas qualquer aí, tá? O valor que eu fui lá, dei uma olhada naquela família, diz, olha, eles têm uma dívida de R$ 2.000, eles têm disponível em caixa zero, não tem nada de dinheiro, tá? Mas o que que acontece? A dívida consolidada líquida pega 2.000 menos o que tem em caixa, né? Não tem resto a pagar processado, não tem demais haver financeiro, é R$ 0. 2.000, né? A dívida consolidada líquida deles é 2.000. O que que acontece? Vai passar um mês inteiro. Eu vou chegar no dia primeiro do outro mês. Agora, a dívida consolidada ainda está 2.000, o disponível em caixa, quanto tem de dinheiro lá. Essa família já tem 3.300. E a dívida consolidada líquida, menos 1.300. 2.000 menos 3.300, 1.300 negativo. O que aconteceu com essa família? E por isso que muitas vezes é difícil para nós entendermos o conceito de resultado primário acima da linha e abaixo da linha, justamente porque a gente tem um anseio, a gente tem a necessidade de tentar entender o que aconteceu acima da linha, o que aconteceu acima da linha, direto. E é por isso que muitas vezes nós, contadores, temos um pouco de dificuldade para entender esse conceito de abaixo da linha. Porque para alguns vão lá, né? Mas eu vou lá e tiro um relatório de receita dessa família, um relatório de despesa, né? E já mato a questão. A ideia aqui é tentar ver o que está acontecendo olhando somente abaixo da linha. Então, olha só, eu sei que estava 2.000 aqui, foi para menos 1.300. Quanto de receita que entrou, quanto de despesa que saiu? Gente, eu não sei. Eu não sei. Tá? Mas eu consigo ver esta variação. Tá? Agora vamos ver o valor acima da linha. O que realmente aconteceu? Está aqui a família, né? Dívida de cheque especial, R$ 2.000. Beleza, tá? Vamos apurar agora o resultado acima da linha, tá? Resultado acima da linha. Eu tenho lá receitas
custos gerais, educação, impostos, né? Então, receita da família, R$ 10.000. Mas vou somar o quê? Vou diminuir aqui custos gerais que essa família pagou, aluguel, mercado. Ah, pagou um valor de educação, beleza, menos R$ 1.000. Pagou impostos, tá? Menos R$ 500, tá? E olha só, agora tudo que tem relação com a dívida, né, perdão, que não tem relação com a dívida, eu diminui. Qual que foi o meu valor aqui? 3.500. Este é o meu resultado primário acima da linha, né? Porque o valor abaixo da linha, né? Mas aqui já tem um travessão, já tem uma linha. Sim, já tem uma linha aqui. Só que aqui eu estou observando também, gente, aquilo que não impacta na dívida, né? Agora vamos ver o que impacta também na dívida, né? Vou pegar, né? Claro, aqui estou pegando o dado bruto, né? Mas se fosse eu ia lá pegar o dado lá no conceito patrimonial, quanto que essa família está pagando de juros? R$ 500. Então, vou trazer aqui. E quanto que ela teve de aplicação financeira? Eu sei que daqui a pouco alguém vai dizer, tá, Adriano, mas deu R$ 300 de rendimento, esse só 10.000 aplicado? Já é um exemplo, é um exemplo, tá? Então, digamos que recebeu os 10.000 no dia primeiro, chegou até o final do mês, deu R$ 300 de juros, né? Que ela recebeu. E ela vai pagar 500. Então, o resultado da soma de juros, né? 500 menos 300 vai dar 200. E o que que acaba acontecendo? O meu resultado nominal acima da linha é 3.300. Tá? Agora, se eu fosse comparar isso com minha cheque, com a minha dívida do cheque especial, então essa família, ela teria, então, uma disponibilidade líquida de R$ 1.300. E se eu fosse comparar essas duas situações, olha só, olhando abaixo da linha e acima da linha, eu teria o mesmo valor, tá? O mesmo índice. Por isso também que o resultado primário e nominal acima e abaixo da linha, eles são comparáveis entre si, tá? Eles são comparáveis. Porém, pode ocorrer, seja alguma situação de ter algum ajuste metodológico que eu tenho que fazer. Como assim, Drone, um ajuste metodológico? Imagine uma situação hipotética aqui. Eu vou lá e faço uma operação de crédito, tá? Vou lá e faço uma operação de crédito, tá? Pego mais dinheiro emprestado, beleza? O que aconteceu lá no, quando eu fazer o cálculo acima da linha, essa receita de operação de crédito, a gente já viu nos slides anteriores, né? Eventualmente você pode pausar, pode voltar essa aula, né? Você vai ver que está fora, não entra, beleza? Ok, não entrou. Porém, eu arrecadei esse dinheiro e deixei parado lá no banco, não gastei de imediato. Olha só, se eu não gastei de imediato, esse dinheiro está lá no banco, ele é disponibilidade de caixa. Se ele é disponibilidade de caixa, ele vai me impactar no meu cálculo da dívida consolidada líquida. Então, um ajuste que eu vou ter que fazer. Opa, não considerou lá em cima, mas está considerando aqui embaixo. Opa, uma coisa não está batendo com outra, e eu vou ter que fazer esta variação, né? Então, outra situação, eu falei de juros, por exemplo, que uma dívida atrelada ao dólar. A minha dívida vai subir, abaixo da linha vai ser capturada essa variação. Acima da linha, como eu não empenhei, não liquidei, não tratei isso de forma alguma, não vai capturar. Então, eu vou ter que fazer esses ajustes. Então, pessoal, de uma forma bem resumida, é isso que eu tinha para falar sobre resultado primário, resultado nominal, tá? Espero que tenham gostado da aula, deixe aí o seu like. Eu faço muito mais postagens lá no Instagram. Espero ver vocês lá no Instagram fazendo perguntas, não só sobre resultados primários, resultado nominal, mas também sobre outros assuntos. Convido você também a conhecer os meus cursos, né, que estão aí na página www.ocontadorpublico.com.br, né? E me segue, me acompanha e vejo vocês em outras oportunidades, até quem sabe, né, num dos meus cursos ou ainda em um curso presencial, né, online ou virtual, online ou presencial. Eu espero que a gente ainda se veja. Até lá.